Relembrando as nossas duas últimas aulas, vimos que o período das 70 semanas inicia-se em 606-605 antes da Era Comum, quando Jeremias recebe a mensagem sobre o retorno do exílio e a reconstrução da cidade de Jerusalém. A partir daí, contando-se 7 semanas simbólicas, chegamos ao cômputo de 49 anos, na data de 557 antes da Era Comum, quando Ciro entra para o cenário da história mundial. Ele então seria o Mashiach Nagid, o líder ungido, que libertaria os judeus do exílio e daria a primeira ordem para que eles retornassem à sua terra. Depois, tomando o mesmo ponto de partida, 606-605, antes da Era Comum, e diminuindo 62 semanas simbólicas, 434 anos, chegamos ao ano de 172-171 antes da Era Comum, quando o último sumo sacerdote da ordem araônica foi covardemente assassinado. Onias III cumpre então aqui o papel de Mashiach, que seria cortado, isto é, eliminado. Durante esse período, a cidade e o templo permaneceriam em pé, porém, como vimos, estes seriam dias angustiosos. Assim, fechando o nosso estudo, nós lemos: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 26 a 27. Nestas passagens temos menção ao povo do príncipe que há de vir, o qual seria o fator determinante para a futura corrupção e a destruição do templo. Aqui haveria a possibilidade de que nosso texto esteja contemplando dois personagens ao mesmo tempo. Por quê? Isso se deve ao fato de que a expressão Yashrit, vertida como destruirá, pode ser também traduzida como corromperá, profanará. Não por menos, no período que nosso texto cobre, houve uma corrupção, uma profanação do templo, assim como também uma destruição dele. A corrupção ou a profanação do templo ocorreu nos dias de Antíoco IV Epífanes, quando ele ordena o sacrifício de porcos sobre o altar, isso em 167 antes da Era Comum. Porém, Antíoco não destruiu nem a cidade nem o templo. Desta forma, é importante que se entenda que a ideia do termo empregado aqui, Yashrit, é dupla. Um poder inimigo viria contra o templo para corrompê-lo ou para profaná-lo, mas haveria ainda outro poder inimigo que viria num futuro mais remoto, que trataria de destruir o templo. E não só o templo, como também a cidade. Como isso se deu, veremos logo adiante. Por ora, falemos do povo do príncipe que há de vir, como lemos nesta passagem. Note que aqui temos ênfase no povo e não no príncipe em si. É o povo do príncipe vindouro que trará profanação e destruição ao santuário. Em 167 antes da Era Comum, Antíoco IV Epífanes ordena que uma estátua de Zeus Olimpo seja instalada no santuário e que seu altar seja profanado. Embora pertencendo à decadente dinastia Seleucida, Antíoco já encontrava-se na situação de vassalo dos romanos quando invadiu o templo. Um ano antes, o general romano Gaio Popílio Lenas o expulsara do Egito, mostrando quem agora estava no comando. A frase destruirá a cidade e o santuário já é uma referência mais distante no tempo, ainda que o próprio Antíoco tenha profanado e causado muitos danos
ao santuário de Jerusalém. O povo do príncipe que há de vir é que executaria a destruição, a nefasta obra definitiva, e não Antíoco. Daniel nos antecipa aqui eventos relacionados já ao ano de 70 da Era Comum, quando os romanos sitiam Jerusalém e destroem a cidade e o seu santuário. Assim, a obra maligna iniciada por Antíoco, profanando o altar do Templo de Jerusalém, foi concluída pelo poder político que o sucedeu, ou seja, o Império Romano. Povo este ao qual Antíoco já estava subjugado e que causaria mais tarde a derrocada final da cidade e do seu templo. Agora, na conclusão do verso, lemos: "E seu final será como numa inundação." Fala-se aqui explicitamente do fim daquele poder que destruiria o santuário. Inundação é um símbolo profético para invasão, conforme lemos em Isaías 8, versos 7 a 8 e 28, 18. Todos sabemos o que aconteceu com o Império Romano em 476 da Era Comum. Hordas bárbaras invadiram o Império como se fosse mesmo uma inundação de povos, de gente. Germanos, hunos, visigodos, etc., deram um golpe mortal naquele que teria sido o maior poder político da história. E fará aliança com muitos por uma semana. O verbo usado no português, nas versões tradicionais, não transmite a força da palavra higbir. Aqui, o termo hebraico demonstra que a tal aliança seria um tanto que forçada a muitos. É importante notar também que não temos aqui o verbo normalmente usado nas alianças de Deus com seu povo, karat. Logo, o contexto e o vocabulário impossibilitam uma aliança divina aqui. O que temos é um acordo humano, feito quase por imposição de força. Mais uma vez, voltamos a Antíoco e a sua aliança estabelecida com os Tobíadas, que se opunham aos Oníadas, partidários do legítimo sumo sacerdote Onias III. Os Tobíadas, assim como outros partidários, eram as seclas de Antíoco em suas pretensões de helenizar o povo judeu, destruindo qualquer vestígio de judaísmo entre eles. Esta aliança forçada, entretanto, duraria muito pouco. Com a deposição de Onias III em 171 antes da Era Comum, Antíoco conquista a simpatia dos Tobíadas e de outros partidários judeus favoráveis ao helenismo. Ao mesmo tempo, Antíoco compra briga séria com os Hassideus, que eram os ancestrais dos fariseus, e como vingança manda executar centenas deles. Em 167 antes da Era Comum, Antíoco instala então o ídolo pagão no templo, provavelmente Baal Shomem, que é equivalente ao Zeus Olimpo, e ordena a interrupção dos sacrifícios contínuos, e assim cumpre a parte final da profecia. E na metade da semana, isto é, 167 antes da Era Comum, fará cessar o sacrifício, Zevach, e a oferta de cereais, Mincha, e sobre a asa das abominações, que é o pináculo do templo, estará o ídolo abominável. Curiosamente, aqui em Daniel 9:27, o termo abominação da desolação aparece no plural, o que possibilita uma dupla aplicação. Certamente a profanação de Antíoco seria apenas o prenúncio de que algo muito pior estava ainda por vir. O fim da última semana de anos, 3 anos e meio, ou seja, de 167 a 164 antes da Era Comum, marca o fim do despotismo de Antíoco e a derrota dos seus exércitos para os valorosos macabeus. Em 25 de Kislev, do ano de 164 antes da Era Comum, o templo é dedicado novamente, instituindo-se então a festa de Hanukkah. Assim, vemos que os objetivos das 70 semanas, como registrados em Daniel 9:24, foram cumpridos. A. Fazer com que as transgressões se consumam.
Lechale Hapesha. De fato, a maior das transgressões observadas naqueles dias era a ameaça constante do helenismo. Com o término dessa grande batalha, essa doutrina ou cultura alienígena foi banida do sistema de culto judaico. B. Terminar com o pecado. Lechatem hatat. Daniel disse em sua oração, nós pecamos. Capítulo 9, verso 5. E isso o afligia ao extremo. Neste ponto, ele entende que há solução para o pecado do seu povo. C. Expiar a iniquidade. Haper avon. A iniquidade que o profeta espera ver expiada é a do seu próprio povo, pois afirmou, cometemos iniquidade. Capítulo 9, verso 5. Logo, o contexto é judaico e não há lugar para conjecturas externas acerca de uma suposta expiação universal. D. Trazer a justiça eterna, Lehavit Sedek Olamim. A justiça seria feita primeiramente sobre o ofensor babilônico, Isaías 45, 1-5, e também depois sobre o inimigo Seleucida, de acordo com Zacarias 9, 13. Letra E. Selar a visão e o profeta, Lachtom Hazon Venavi. Confirmadas as palavras dos profetas, especialmente de Jeremias, como vimos, capítulo 25, 8-14 e Isaías 45, 1-5. F. Ungir o Santo dos Santos, Limshoach Kodesh HaKodashim. Esse termo, Santo dos Santos, nunca refere-se a uma pessoa, e sim a um lugar, a saber, o lugar dos lugares, o recinto mais sagrado do Beit HaMikdash, o Santo dos Santos. E isso foi feito quando da expulsão dos inimigos estrangeiros e da reconsagração do santuário após a profanação do arrogante monarca Seleucida. E como sempre, a nossa mensagem final, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.